Você conhece o Fiat 147? Será que vale a pena comprar um Fiat 147 hoje em dia? Qual será o preço desse carro? Você sabia que o Fiat 147 foi o primeiro carro do mundo movido a etanol? Nesse vídeo, te conto essas e outras curiosidades desse carro. Te mostro todas as versões, falo do consumo e no final ainda te falo se vale a pena ou não comprar um Fiat 147 hoje em dia. Sem enrolação, te apresento a história desse carro que deu início às atividades da Fiat no país em 1976. Esse carro foi o maior triunfo da montadora italiana, que desembarcava no Brasil para mudar para sempre os veículos nacionais. Mas tem uma coisa, essa história do Fiat 147 não começa em Betim no ano de 1976. Ela começa na Itália, em abril de 1971. Nessa época foi apresentado o Fiat 127, que era considerado um super mini da Fiat. Esse carro tinha apenas 3,59 metros de comprimento, 1,53 metros de largura e 1,37 metros de altura e 2,3 metros de entre-eixos. Suas linhas retas e aspecto quadrado demonstrava a tendência da época e também afirmava que a Fiat estava pronta para bater de frente no mercado europeu. Possuía um acabamento simples, ideal para sua proposta mais modesta. Vinha apenas em versão de 3 portas e bem amplas, o que facilitava o acesso ao interior, inclusive dos passageiros do banco de trás. Pesava apenas 720 quilos e, graças ao seu peso, era um carro bem ágil. Por falar em agilidade, seu motor era um motor já consagrado e utilizado pela Fiat, um motor de 900 cm3, utilizado no 850. Esse motor entregava 47 cavalos e 6,5 kg de torque e chegava a 140 km por hora. O Fiat 127 fazia o 0 a 100 em 14 segundos e isso para a época era muito rápido. Era o carro econômico ideal, ainda mais numa época que o mundo estava enfrentando uma crise muito forte de petróleo. Um ano após o seu lançamento, o Fiat 127 foi eleito o carro do ano por vários jornalistas europeus. Após algumas atualizações, o pai do Fiat 147 foi descontinuado em 1987, após 16 anos de vendas bem-sucedidas e vários prêmios conquistados, acumulando um montante de 3,8 milhões de unidades vendidas. Você sabe qual o consumo desse carro? Esse carro fazia generosos 12,3 km na cidade e até 18,2 km na estrada. Seu ponto forte, com certeza, era a economia de combustível. Falando em economia, se você quer aprender a economizar dinheiro, vou deixar um e-book com várias dicas aqui na descrição. Continuando a nossa história, o grande sucesso do Fiat 127 desembarcou com tudo na planta de Betim, em Minas Gerais. Mas não foi só o Fiat 147 que sacudiu o mercado. A Fiat também mostrou bastante ousadia, instalando sua maior fábrica fora do eixo Rio-São Paulo. A fábrica começou a operar com força máxima em 9 de julho de 1976, com a fabricação do Fiat 147 a todo vapor. Segundo relatos da própria montadora, o Fiat 147 rodou mais de 1 milhão de quilômetros para garantir sua boa estrutura, qualidade e durabilidade. A responsabilidade era grande e, para fixar a marca no Brasil, a Fiat apostava todas as fichas. Fizeram uma propaganda muito ousada, aproveitando a escadaria da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, famosa pelas promessas de seus fiéis. Com isso, a Fiat comprovou a valentia do Fiat 147, que subiu e desceu os 365 degraus sem nenhum tipo de preparação.
Durante o Salão de Automóvel de São Paulo de 1976, a Fiat montou uma pista de testes com 300 metros do lado de fora do Parque de Exposições do AMB. Essa pista servia para que os curiosos pudessem testar a novidade da Fiat. Tinham cerca de 15 unidades de várias cores com técnicos da Fiat a bordo, para levar os visitantes do salão para conhecer essa novidade da montadora italiana. Com 3,63 metros de comprimento, o Fiat 147 era cerca de 40 centímetros menor que o Volkswagen Fusca e ainda pesava menos que o Besouro, cerca de 800 quilos. Com 2,40 metros de entre-eixos, o espaço era uma das principais estratégias nas campanhas publicitárias. Diferente do seu irmão italiano, o Fiat 147 tinha faróis quadrados, com cantos arredondados e luzes de indicação também retangulares, alocadas acima do para-choque e uma grade preta com frisos horizontais. O painel do Fiat 147 era simples e modesto. No velocímetro havia um espesso ponteiro amarelo e ele não continha marcador de temperatura do motor, apenas pequenas luzes que foram adicionadas posteriormente. Uma curiosidade da primeira versão do Fiat 147 era que ele tinha uma pequena lâmpada de alerta que avisava quando o carro entrava na reserva. A curiosa solução visava evitar que os motoristas esquecessem as luzes do carro ligadas ao sair, ao mesmo tempo em que permitia mantê-las assim quando necessário. Como já informado anteriormente, um dos maiores diferenciais do Fiat 147 era o seu espaço interno, que podia comportar até 5 passageiros sem aperto, o que não acontecia em seus concorrentes diretos, como o Volkswagen Fusca e o Chevrolet Chevette. O Fiat 147 era um fenômeno, simplesmente pequeno por fora e grande por dentro. O step do modelo ficava no cofre do motor e, por esse motivo, liberava mais espaço no porta-malas e facilitava a vida do motorista. Numa viagem com o carro cheio, se furasse um pneu, ele não precisaria descarregar o porta-malas, era somente abrir o capô e pegar o step. Seus bancos traseiros eram do tipo rebatíveis e, quando reclinados, levava objetos maiores, função usada atualmente por grande parte dos carros mais novos. Outro ponto interessante na construção do Fiat 147 era o vidro do para-brisas, já que não se estilhaçava em casos de colisões frontais. No quesito motorização, o Fiat 147 usava um motor de 56 cavalos, 4 cilindros e 1048 cilindradas, instalado no cofre e na inédita posição transversal na parte dianteira. Com essa configuração, o Fiat 147 tinha uma velocidade máxima de 135 km por hora e era extremamente ágil no trânsito. Um ótimo custo-benefício, que consumia pouco e andava muito. Isso foi seu principal argumento de vendas por muitos anos, já que o fator consumo era um item imprescindível para a Fiat quando começou a vender o 147 aqui no Brasil. Sua suspensão do tipo MacPherson era moderna, com molas helicoidais na dianteira e de feixe transversal na traseira com molas semielípticas. Esse detalhe também era inédito em um veículo nacional de tração dianteira. Essa suspensão garantia conforto aos passageiros e estabilidade na hora de fazer as curvas. O carro também possuía aros 13. Você sabe os defeitos crônicos desse carro? O que dava mais manutenção e gerava reclamação dos consumidores era a caixa de câmbio, a direção e os freios. Mas nada disso desabonava o pequeno Fiat 147, que chegou inclusive a desbancar em vendas nomes de peso como o Volkswagen Fusca e a Brasília. Para 1978 foi lançado um modelo GL mais equipado e também uma versão mais simples.
Logo após, criaram uma versão baseada na furgoneta italiana, que cobria as janelas laterais do porta-malas e vinha sem o banco traseiro. Essa versão, com mais espaço para cargas, foi uma boa opção para empresas e também para quem usava para o trabalho. O único concorrente parecido foi o Gol Furgão, que foi vendido na década de 80. As inovações não pararam por aí, e no ano de 1978, a primeira picape derivada de um carro de passeio era lançada no país. A pequena Fiat 147 Picape City tinha tampa traseira que abria para o lado e caçamba curta. Para economizar os custos do projeto, esse carro dividia as mesmas lanternas do modelo original. Essa picape transportava até 650 litros e cerca de 450 quilos de carga. Isso era muita carga para um carro derivado de um hatch e com dimensões tão pequenas. Os motores eram os mesmos do Fiat 147, com 1.05 e 1.3 litros. Nessa configuração de 1.3 litros, fazia 9 km por litro de gasolina na cidade e 12,9 na estrada. Além dele, uma versão mais longa seria lançada e juntos reinariam sozinhos por 4 anos. Até que seus concorrentes lançaram a Ford Pampa, derivada do Corcel 2, a Volkswagen também lançou a Saveiro, derivada do Gol, e posteriormente a Chevrolet lançou a Chevy 500, derivada do Chevette. Nesse mesmo ano, a Fiat apresentava sua versão esportiva chamada Fiat 147 Rally, que usava um motor 1.3 litros, que rendia 72 cavalos e 10,8 kg de torque. Isso era muita força para um carro tão leve e tão pequeno. No visual, o modelo tinha faixas laterais pretas e uma nova tomada de ar para a pequena grade, defletor dianteiro, novos faróis auxiliares, além das rodas de aço com um novo desenho. No interior, cinto de 3 pontos para o passageiro e motorista, e também bancos reclináveis com encosto de cabeça. Seu novo painel ficou mais completo, com direito a conta-giros, velocímetro e manômetro de óleo, que completavam o visual do 147 Rally. Sua grande inovação foi lançada em 1979, o Fiat 147 a álcool, que foi o primeiro carro do mundo a usar esse combustível no motor. Sério que você não sabia disso? Está gostando do conteúdo? Se sim, já aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço e continuo te apresentando esse carro que foi um verdadeiro divisor de águas no mundo automotivo. Esse carro, movido a álcool, foi apelidado de cachaçinha. Sabe por quê? Por causa do cheiro de pinga que saía do escapamento. O modelo ficou em testes durante 3 anos antes de ser lançado. O motor era o já consagrado 1.3 litros com 60 cavalos. O painel e as rodas eram iguais os da versão esportiva Rally. Possuía de série o inovador encosto de cabeça no banco traseiro, e nenhum outro veículo nacional tinha esse acessório. Tinha também os famosos vidros verdes com desembaçador, além dos cintos de 3 pontos para passageiro e motorista. O carro ainda possuía freios assistidos que auxiliavam o motorista durante as frenagens. Em 1980 veio sua primeira reestilização e o modelo ganhava uma nova frente mais alta e quadrada chamada pela Fiat de Europa. Seu capô era mais elevado e sua grade tinha uma leve inclinação para a frente. Suas luzes de direção também vinham do lado dos faróis principais. Em abril de 1980, lançaram o terceiro carro derivado do Fiat 147, a versão perua Fiat Panorama. Esse carro tinha 18 centímetros a mais e janelas maiores, aumentando assim o espaço interno sem alterar o entre-eixos.
Seus principais concorrentes eram a Chevrolet Marajó, derivada do Chevette, e a Ford Belina, derivada do Corcel 2. A Volkswagen Paraty foi lançada somente 2 anos depois para substituir a variante 2. O Fiat Panorama tinha bastante versatilidade e espaço interno e atendia muito bem as famílias da época. Seu porta-malas era generoso com seus 730 litros sem rebater os bancos. Já com os bancos rebatidos, o porta-malas chegava a incríveis 1.440 litros. O carro pesava apenas 850 quilos e o famoso motor de 1.3 litros deixava o carro bastante ágil. Sua autonomia de combustível aumentou, já que o tanque comportava 52 litros de combustível, cerca de 9 litros a mais do que o da sua concorrência. Já em 1981, a picape City derivada do Fiat 147 passava a usar a plataforma maior do Panorama. Sua capacidade de carga tinha subido para 570 quilos. E além da plataforma, a picape agora chamada de 147 City usava também as mesmas lanternas da perua. Nesse mesmo ano, outro lançamento, o famoso Fiorino Furgão, com teto mais alto, o que lhe proporcionava um amplo espaço interno de carga. Em 1982, a picape recebia a mesma frente do modelo Europa e o visual antigo foi mantido apenas nos modelos de entrada. Chegou até aqui? Não se esqueça de deixar o seu like para enviar essas informações para mais pessoas, ok? Te agradeço e agora te apresento o Fiat Spazio, outra renovação para o Fiat 147 no ano de 1983. Esse veículo tinha uma pegada de luxo tanto para o hatch quanto para a perua. Incluíram novos faróis, bem maiores dos que eram usados no modelo Europa, e também incluíram na grade as 5 barras laterais, remodelando assim a nova identidade do logo da Fiat. Devido ao enorme sucesso, no mesmo ano, a família Fiat 147 aumenta mais uma vez, agora com a versão sedã chamada de Fiat Oggi. O Fiat Oggi dividia a mesma plataforma com a perua Panorama, o que lhe garantia um bom espaço interno. Seus concorrentes eram o Volkswagen Voyage e o Chevrolet Chevette. Seu porta-malas era o maior da categoria, mas seu design um pouco diferente, já que não agradava tanto. Sua traseira parecia ter sido enxertada no modelo e dava um ar de gambiarra. Também apresentaram uma versão esportiva do sedã chamado Oggi CSS, que trazia um novo motor 1.4 que entregava 78 cavalos e 11,2 kg de torque. O carro ficou mais baixo para deixar mais esportivo. Ganhou uma suspensão traseira mais firme e ganhou novas rodas nessa versão. Com certeza, o Fiat 147 deixou um grande legado e as suas inovações são usadas até hoje em veículos mais modernos. Ele, sem dúvidas, foi um grande divisor de águas, não só por ser o primeiro carro da Fiat no Brasil, mas por levar diversas inovações para seus concorrentes. Foi o primeiro veículo nacional a usar motores transversais e utilizar o álcool como combustível. O primeiro a ter uma picape derivada de um carro de passeio e inaugurar uma nova categoria que se estende até os dias atuais. O primeiro a ter um furgão que também deriva de carro de passeio e que hoje tem o Fiorino derivado do Uno. Foram muitas heranças técnicas para os seus sucessores, como o Uno e o Palio, em questão de motores e soluções inteligentes. Após 10 anos de produção e mais de 1 milhão de veículos produzidos, o Fiat 147 saiu de linha em 1986, deixando um legado importante para o seu sucessor, o Fiat Uno. E será que vale a pena comprar um Fiat 147 hoje em dia?
Recomendo com certeza, mas com alguns cuidados. É necessário fazer uma revisão no câmbio, e colocando um de 5 marchas dos primeiros Uno, resolve também o problema. A folga no trambulador dificulta bastante o engate das marchas. Essa é uma das principais reclamações dos donos. A ausência de medidor de temperatura no painel, em algumas versões, também gera bastante desconforto. Por mais que exista uma luz espia quando ele aquece, algumas pessoas preferem acompanhar a temperatura em tempo real. As peças de acabamento também não são baratas, mas na internet encontramos com facilidade. Sua manutenção é simples e barata, e muita gente ainda troca pela mecânica do Uno. Aí dispensa apresentação, não é mesmo? A iluminação original também não é das melhores, mas que você consegue melhorar com bastante facilidade. É um carro econômico até os dias de hoje, e dependendo da versão e do pé do motorista, faz mais de 18 km por litro de gasolina na estrada. Seus preços começam de R$ 4.000 e, dependendo do estado de conservação, podem te pedir mais de R$ 100.000. E você, já teve algum Fiat 147? Qual era a versão? O que você achou do carro? Diga aqui nos comentários que será um prazer conhecer a sua história. Antes que você se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Para você que gosta de carro antigo, aproveito a oportunidade e deixo esse vídeo disponível. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.